consegue me dizer quem são eles? Muito legal, né? Bom, gente, está na hora da gente conhecer a civilização asteca. Sim, esses são índios que estão numa área onde eles recebem turistas e eles interpretam exatamente um dos cultos rituais, ok? O que eu acho interessante é a maquiagem, a pintura, né? Que para cada rito, uma situação. Eu ia passar para vocês, para a gente poder falar um pouco, 3 filmes que eu gosto em particular. Um eu não passei porque eu não o encontrei. E aonde eu encontrei, a resolução não estava muito boa e não tinha legenda. Então, para muitos é dificultoso. Eu sei que alguns são safos, tiram de letra, mas para outros é bastante dificultoso. Então, o filme é O Apocalipto, produção de Mel Gibson, se eu não me engano, 2006. O segundo é O Eldorado, Em Busca da Cidade Perdida. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, no YouTube não tem, tá? Só tem se for pago. Foi no Netflix, mas eu não sei se ainda tá lá. É um desenho muito legal, eles são espanhóis, eles vão para lá, até mesmo porque é, eles foram, de uma certa forma, você usa o termo que você quiser, tá? Invadido ou colonizado pelos europeus, principalmente os espanhóis, tá bom? Então vamos lá. O outro é o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Também passa um pouquinho, né, sobre alguém querendo descobrir os mistérios. Um arqueólogo como Indiana Jones querendo descobrir mistérios que até hoje ficam na imaginação. Sabemos de alguma parte, mas há muito mais coisas que são inexplicáveis porque eles desapareceram ou se esconderam e aí se transformaram, se misturaram e não ouso a afirmar. Então vamos lá. Se a gente está falando exatamente sobre essa civilização, uma das coisas mais interessantes que é bom a gente se antenar é sobre as pirâmides. Eu não sei se eu já falei sobre as pirâmides. Sim, as pirâmides que a gente aprendeu lá no sexto ano, logo no início, lembra? Que eram assim, ó. Vocês lembram para que funcionavam? Eram sarcófagos, eram portais. Portais que poderiam te levar a um outro mundo. Então você tinha que ser preservado, você tinha que ser conservado, porque existia uma crença após a morte. Então todos os seus bens deveriam estar ali, e os seus órgãos também, dentro de potes, entendeu? Protegidos com a cabeça de algum deus, ok? Então, agora aqui a gente falando sobre os astecas, eles também têm pirâmides, mas não é com a mesma finalidade. Não que eles não sejam politeístas, eles são politeístas, sim. Inclusive, eles têm uma adoração ao sol enorme. Inclusive, um desses apelidos que se é dado a eles de Eldorado é de tanto eles admirarem ao sol, eles produziam muitos, muitos adereços, muitos adornos, muitas bijuterias, né, de ouro. Quer dizer, se é bijuteria, não é de ouro, é folheado. Muitos acessórios de ouro. E aquilo refletia. Então, eles tinham um solo bastante fértil. Mas vamos falar sobre a pirâmide que eu estava tentando falar no início. A pirâmide ela tinha degraus. Você já deve ter visto em algum lugar essas pirâmides com degraus, certo? Essas pirâmides elas não tinham a finalidade, como eu já te falei, do Egito, que lá era sarcófago, era portal para uma outra vida, enfim. Aqui era como se fosse um santuário.
era como se fosse um ponto de ligação com os deuses ou o Deus Sol. Existem muitas pesquisas que informam que eles tinham um critério. Já existem outras que dizem que não existia um critério específico. Então, de qualquer forma, eu vou explicar as duas formas para você. Sempre que eles queriam agradar aos deuses, eles faziam sacrifícios, certo? Sendo que os sacrifícios eram humanos. Então, se eles quisessem pedir uma boa colheita, essa é uma das observações, uma das hipóteses. Se eles quisessem agradecer a colheita, se eles quisessem qualquer coisa, era escolhido uma pessoa da própria civilização. Pasmem com o que eu vou dizer. Tinha que ser uma pessoa pura, porque afinal de contas, essa pessoa seria sacrificada e oferecida a um Deus. Então não poderia ser uma pessoa impura. E o que eu vou dizer é o seguinte: não se choquem, porque isso faz parte da cultura deles. Né? Na China, eles comem inúmeros animais porque passaram por guerras e passaram muita fome. Então passou a ser um hábito, um costume. Se você for para a Índia achando que vai achar uma churrascaria, você não vai achar. Começa por aí, vamos confessar? Então vamos lá. Eles faziam esses sacrifícios de que forma? Subia, ia até o alto desta pirâmide e eles faziam o sacrifício. Ah, como é que é o sacrifício? Eram 5 pessoas no mínimo, tá? No mínimo. Uma contendo os braços, um de cada lado, ou a mesma pessoa, a outras pernas e alguém segurando aqui para ele não levantar. E eles faziam uma fenda mais ou menos nesta altura aqui, ou aqui mais embaixo, para tentar buscar e arrancar o coração. Eles tiravam o coração ainda pulsando, porque eles levavam minutos e pronto, foi feito. A outra pesquisa que eu encontrei, que diz que não era algo aleatório, que eles aproveitavam às vezes tribos que eram recuperadas, certo? E eram mantidas, né? E aproveitavam e faziam exatamente essas execuções. Inclusive no filme Apocalipto, que eu recomendei, mas eu não encontrei, existe essa cena, tá? Além de eles arrancarem o coração, eles ainda arrancam a cabeça, decepam a cabeça. Quem viu o desfile da Portela esse ano? Portela, azul e branco. Foi a última escola de domingo. Ela é de Oswaldo Cruz de Madureira. Ela vem falando também dos índios aqui no Brasil. Certo? Então, a comissão de frente em si vem falando sobre esse ritual. De que você captura uma pessoa, ela sabe, tá? Que ela vai ser degolada. Mas sendo que os índios daqui, os que foram exatamente citados, eles comiam gente. Então você era alimentado, você recebia todas as vantagens, era tratado como um rei, certo? Você tinha banquetes, seus desejos eram realizados. E o cara não queria nem fugir, mas sabia que em algum momento ele seria servido para todo mundo comer. Tá, vamos voltar para eu não fugir, porque eu fujo muito, tá? Vamos falar sobre essa civilização. Então, o que acontece? Existem poucos resistentes, porque, como eu falei, eles desapareceram. Se vocês encontrarem o filme, me sinalizem, tá? Porque aí eu marco os coleguinhas que não conseguiram localizar, porque eu acho muito interessante. Se vocês encontrarem ainda no Netflix o Eldorado, assistam, porque vocês vão ver os tipos de maquiagem que eram utilizadas, os tipos de danças e rituais que eles faziam. Cada pintura para cada coisa. E outra, para poder finalizar, lembra que eu estava falando dos sacrifícios? Então, a família da pessoa que tinha um menino, uma menina, um jovem ou uma jovem que era escolhido para ser sacrificado, ficava muito feliz,
Porque o meu filho foi oferecido para satisfazer um Deus. Eu gerei um filho que foi sacrificado para satisfazer um Deus. Algumas pessoas, Paulo, não há uma informação definida sobre isso, tal. Aí eu fiz a comparação, né, de que acontece a inversão de valores, sim. Pode achar assim, como assim a pessoa achar interessante o seu filho ser pego e ser sacrificado? Onde há o amor? Tá, é errado isso? Tá, mas você sabe que falar sobre a contravenção, o tráfico de drogas, os bandidos, ser bandido não é exemplo para ninguém. E, no entanto, existem alguns dos seus parentes que, dentro da comunidade, bate no peito e fala: eu sou sobrinho de fulano. Como se isso fosse orgulho. Então, inversão de valores é uma coisa muito comum e a gente vai conseguir identificar isso em vários setores da história, em várias partes da cultura, porque o ser humano, ele é vasto, ele é contraditório. Mas então, é isso. Uh, Qualquer dúvida, me sinaliza. A civilização asteca, estudem, porque semana que vem a gente vai falar um pouco sobre os indígenas brasileiros. E eu espero você. Então, gente, até breve.